Capítulo 3. A glória nos seguiu. A experiência da manifestação da glória de ouro não terminou quando a reunião do acampamento terminou naquele ano. Eu fui essa semana a Jerusalém para ministrar com Nancy Bergen no Monte Sião. A comunhão e a glória de ouro apareceram em todos os serviços de oração. Fui convidado para falar em nome da congregação messiânica, que se reúne nas noites de segunda-feira na Igreja de Cristo, dentro do portão de Jafá, e a mesma coisa aconteceu ali. No caminho de volta para a América, falei na Dinamarca, e a poeira de ouro também caiu lá no encontro do Congresso das Mulheres. Então, durante as semanas e meses que se seguiram, eu estava em reuniões em grandes cidades como Phoenix, Arizona, Charlotte, Carolina do Norte, Atlanta, Geórgia, Mobile, Alabama e em muitas cidades menores. Em todos os lugares que eu fui naquele outono e inverno, Deus manifestou a sua glória. Em novembro, a irmã Karen me chamou do Monte Dora, na Flórida. Ela é uma fotojornalista premiada que veio ao acampamento vários anos antes. E Deus tocou a sua vida de uma maneira muito especial. Ela foi do acampamento para Jerusalém para estar conosco no ministério lá por um ano. Então ela começou a viajar por toda a União Soviética, fotografando judeus soviéticos que Deus estava levando para Israel. Depois de fazer isso por vários anos, ela voltou para casa, para o Monte Dora, na Flórida, uma charmosa cidade histórica a 1 hora de Orlando. Ela estava me ligando agora para perguntar se eu iria lá para ajudá-la a começar o seu ministério. Eu estava disposta e perguntei o que ela tinha em mente. Há um pequeno auditório aqui que poderíamos alugar, disse ela. Tem cerca de 700 lugares. Isso não era ruim para uma cidade de apenas algumas milhares de pessoas. Eu concordei em ir. Não tínhamos como saber quantas pessoas poderiam sair para a reunião, pois Karen estava apenas começando o seu ministério. Mas o tamanho da multidão nunca nos preocupou. Deus iria trabalhar. Karen também providenciou que eu fosse entrevistada em um programa chamado Pináculo, no canal 55 da TV em Orlando. Peguei um voo das 6 da manhã saindo de Richmond e fui levado direto para a estação de televisão, onde conheci o homem que me entrevistaria. Ele era o irmão Claude Bowers. E eu não sabia na época que ele era o dono da estação. Enquanto o irmão Bowers e eu conversávamos, ele examinou o meu material biográfico. Ele tinha visto um monte de material biográfico que parecia melhor do que o meu. E embora ele fosse muito profissional sobre isso, parecia que fazer outro programa era apenas um dever naquele dia. Tudo isso mudou quando lhe perguntei: você já ouviu falar sobre o pó de ouro que estamos experimentando em nossas reuniões? Não, ele respondeu. O que é isso? Eu disse a ele o que Deus estava fazendo sobrenaturalmente, e ele imediatamente ligou para um assessor e disse: continuaremos a live em 10 minutos. O plano até aquele momento era gravar o programa para exibição no futuro, mas a empolgação do que Deus estava fazendo mudou tudo isso. O irmão Bowers foi um excelente entrevistador e o tempo de transmissão passou rapidamente. Ele me fez perguntas sobre a minha vida e ministério e eu tive a oportunidade de compartilhar a bondade de Deus com seus ouvintes. Então, depois de um tempo, ele começou a fazer perguntas sobre essa nova manifestação. E eu disse a ele o que Deus estava fazendo agora. Antes do programa terminar, ele mudou para outro assunto novamente. Então, assim como estávamos nos momentos finais do programa, olhei para ele e vi o Espírito Santo plantar
um pedaço de pó de ouro na bochecha esquerda dele, bem debaixo dos meus olhos. Sem pensar, eu disse: Irmão Claude, você tem um pedaço de ouro em sua bochecha sob o seu olho esquerdo. Com isso, saímos do ar. Todo mundo que assistiu ao programa naquele dia viu o milagre e levou apenas aquele pedaço de pó de ouro no rosto do irmão Bowers para embalar o auditório na noite seguinte no Monte Dora. Orlando é um lugar de muitas grandes igrejas e ministérios. Porque as pessoas de Orlando e arredores dirigem 1 hora fora da cidade no horário de pico para ir a uma pequena cidade como o Monte Dora ouvir alguém que nunca ouviram antes? Aquele pequeno pedaço de pó de ouro fez a diferença. Naquela noite aprendi de novo sobre o que são os sinais e maravilhas. Eles reúnem o povo de Deus, faz eles se encontrarem. Foi uma prévia maravilhosa do que Deus estava prestes a fazer. Na primeira noite da cruzada, tivemos muita poeira de ouro na reunião. Na manhã seguinte, pedi às pessoas que se apresentassem e compartilhassem as suas experiências do pó de ouro. Eu pensei que poderia levar 5 ou 10 minutos. Demorou cerca de 45 minutos para que todos dissessem o que Deus havia feito por eles na noite anterior. Um irmão disse que ele estava fora sob o poder de Deus no chão, e o que estava caindo sobre ele não era pó de ouro, mas algo maior. Ele estava sendo atingido por pedaços de metal de ouro. Uma senhora disse que tinha pó de ouro nas mãos e estendeu a mão para o marido e limpou-a na manga do casaco dele, para poder ver cada grãozinho do pó dourado que caiu sobre a mão dela. Quando isso começa a acontecer conosco, Deus não leva muito tempo para fazer isso com outros cristãos também. Enquanto estiver acontecendo com outra pessoa, podemos permanecer incrédulos, mas quando se torna pessoal, é mais difícil de ignorar. Deus havia movido muitas pessoas na Flórida Central, e ele havia feito isso com um único floco de pó de ouro. Ouvi falar de uma conferência com pastores do Renascimento na Argentina, que estava sendo conduzida na igreja Metrô, na cidade de Oklahoma. E eu me senti impressionada em comparecer. Quando cheguei lá, descobri que o organizador e convocador da conferência era o pastor Randy Clark, a quem Deus usou para ajudar a trazer o avivamento de Toronto. Eu o encontrava vários anos antes em uma conferência na igreja do pastor Benjamin Smith, na Filadélfia. Então eu fui chamada para profetizar sobre ele, e então ele me conhecia. No segundo dia da reunião na cidade de Oklahoma, ele me convidou para a sala de oração, onde eles estavam tendo uma reunião especial para pastores. Ele falou por um tempo sobre o reavivamento e depois entreteve as perguntas dos pastores que estavam participando. Então ele se virou para mim e perguntou se eu gostaria de falar alguma coisa sobre o pó de ouro. Eu respondi, não sabia que você sabia disso. Sim, ele disse, ouvi dizer que você está tendo isso em suas reuniões. Comecei a contar como esse fenômeno começou em nosso ministério e em pouco tempo outro homem foi até Randy Clark e começou a sussurrar em seu ouvido. Então os dois ficaram rindo com vontade. Quando terminei, Randy Clark disse, eu tenho que te dizer do que estamos rindo. Alguns dias atrás, alguns de nós estávamos juntos em outra igreja. Um de nossos irmãos veio de outra parte da igreja para onde estávamos, e ele tinha algumas coisas brilhantes em cima dele. Nós pensamos que ele tinha entrado em algum dos artesanatos das crianças, e nós fomos olhar pela igreja para ver o que havia ficado em cima dele.
Foi só agora, quando você estava falando sobre o pó de ouro, que percebemos que ele tinha recebido uma experiência sobrenatural e que o que estava acontecendo com ele era ouro do céu. Depois disso, muitos ministros me pediram para orar por eles. Enquanto eu orava, eles começaram a cair sobre o poder de Deus. Um pastor me mandou um fax para dizer que foi a primeira vez que ele caiu no espírito. Quando ele se levantou, ele disse que os seus lábios estavam cobertos de pó de ouro. Quando ele chegou em casa e começou a se despir, ele descobriu pó de ouro em todo o seu corpo. Naquele novembro, eu estava em Fênix para reuniões. Um homem que foi curado nessas reuniões depois nos enviou um fax dizendo-nos o que Deus havia feito por ele. Aqui estão trechos do fax. William Melkinax. Obrigado por visitar Phoenix, Arizona e a primeira igreja batista. A presença de Deus que experimentei na terça e na quarta-feira à noite mudou a minha vida para sempre. Além de aceitar Jesus em minha vida novamente e receber o Espírito Santo, recebi orações pela psoríase que cobre o meu corpo. Eu caí no espírito no chão naquela primeira noite em que você esteve aqui. Eu estava tremendo tanto e estava tão embriagado no espírito que a minha esposa teve que dirigir para casa. Eu assisti ao serviço de oração de quarta-feira e recebi a oração novamente por outro membro da equipe. Dessa vez eu desci e uma incrível paz veio sobre mim, ao contrário da noite anterior. Mais tarde, um dos ministros colocou as mãos em mim e eu caí no meu lugar. No dia seguinte, coloquei uma nova camiseta preta e passei por minha rotina diária. Naquela noite, tirei a camisa e notei fios dourados nela. Meu rosto, que geralmente é muito seco, tem ficado extremamente oleoso nos últimos dias. Muito parecido com a minha adolescência. A melhor notícia é que depois de 2 anos de sofrimento, a minha psoríase desapareceu em apenas 2 dias. Louvado seja Deus, o grande médico. Eu agradeço. Algo novo e empolgante está acontecendo.